Bom, mas vamos falar aqui do livro da Mary. É a história do Zé Bonifácio, é isso? Exatamente, é uma história tão controversa, porque afinal de contas ele é o patriarca da independência, Sim. né? Mas é o fundador também do fake news no Brasil, uma coisa fantástica. Porque o Zé Bonifácio cria um jornal para se autopromover como patriarca da independência, né? Então, Acho que os nossos políticos têm aí um bom exemplo. Bom, Tem que ver só isso. Zé Bonifácio, porque o Zé Bonifácio ele tem, né? Ele foi, depois ele voltou, ele era tutor. Eu tenho as fotos dele com o Dom Pedro. Bonitinho, As margens do Então, porque o Dom Pedro II, normalmente a foto dele é velho, né? É aquele barba Papai branca. Noel, É o Papai Noel, mas ele era criança. Exatamente. E o Zé Bonifácio ficou nesse período, Exatamente. ficou lá tocando o barco. Olha, Era uma espécie de... Não, é as vidas do José Bonifácio que começa lá atrás, primeiro já desmistificando esse negócio, todo herói é rico, né? Tem grana, ele família, era rico, ele era rico, dono de santo. Não, ele era um cara que tinha ficado pobre, não como os irmãos da JBS, mas a família tinha decaído bastante e eles estão todos em busca de oportunidades, são de um arrivismo espetacular, eles são realmente catadores de oportunidades. E ele sai então de Santos muito cedo. Isso nós estamos, desculpa interromper, mas nós estamos falando que ano? 1780 e poucos, porque Tá. em 83 ele vai para Portugal. Tá. Ele faz uma série de viagens, vai para o Rio, fica lá, inventam que ele vai para estudar no Mosteiro de São Bento, que nem tem nenhum registro da presença dele, mas enfim, ele garoto vai estudar em Coimbra, que era um pouco o destino dos meninos de boas famílias do Brasil, e lá ele vai tentar uma inserção. É gozado como essa coisa da mobilidade social no Brasil está associada às oportunidades de estar dentro do aparelho de Estado, que a ideia dele era entrar realmente, se tornar funcionário da monarquia portuguesa e galgar todos os degraus, ganhando dinheiro, muito preocupado, pedinchão, gosta de dinheiro, o tempo todo escrevendo a respeito do assunto, e exatamente porque não tem muito o que fazer, porque Portugal é o último dos reinos da Europa nesse momento, né? Ainda mais depois que Pombal sai, é a rainha Dona Maria, que é uma ótima monarca, grande soberana, nada louca, mas enfim, uma mulher que está mais preocupada com igreja, manifestações públicas, já preço, enfim, a religiosidade. Ele ali vê que não tem muita saída, ele é mandado, então, por um ministro, Dona Maria, para fazer uma viagem pela Europa. A ideia nessa época é que quanto mais ricas as colônias, quer dizer, nós estamos aí no momento de uma grande revolução científica e de verdade, é bacana o que está acontecendo na Europa, estão se criando grandes centros de pesquisa, pesquisa botânica, mineralógica, esses reinos todos ameaçados, inclusive pelas revoluções que virão depois, estão preocupados aí em achar minério para fazer canhão, fazer bala de canhão, essa coisa toda. Então, nesse processo de buscar riqueza nas colônias, o Zé Bonifácio vai dar um giro pela Europa. Ele é mineralogista, né? A moda é ser botânico, mas aí como já não inventaram nenhuma plantinha a mais que desse dinheiro, ele vai atrás dos minérios. E aí o que acontece é que a viagem, ao contrário do que diziam os biógrafos, é um grande desastre. Ele não é reconhecido em lugar nenhum, os biógrafos diziam que ele falava milhares de línguas, meio tati-bitati, em francês e inglês, mas enfim, percorre a Europa sem nunca ter contato realmente com aquelas pessoas que estavam contando na época. Você imagina o Vale do Silício, imagina que você é um cara que inventa o Google, imagina que o José Bonifácio está de passagem ali pelo Vale do Silício, todo mundo acha que ele é o máximo, mas ele não encontra ninguém, né? Nem o dono do Google, nem o dono sei lá, do que mais inventam. Então, a passagem dele pela Europa é uma passagem realmente muito tímida, né? Muito se escreveu sobre ele ter pertencido a um pequeno grupo de geniais criaturas na França, porque ele chega em Paris na época da Revolução Francesa. Então ele vê aquelas carroças com aqueles aristocratas todos e religiosos que vão sendo decapitados, ele toma verdadeiro horror a tudo que é desordem, daí depois ele trazia para o Brasil, na época da independência, esse projeto de ordem, ordem, ordem sempre. Mas enfim, ele volta a dizer, ele faz ali uma passagem meio desapercebida entre os franceses. Esse grupo, eu fui estudar, não tinha nada de importante, era uma espécie de caco, sabe o que é caco, né? Centro acadêmico, era um caquinho ali de meia dúzia de formados em medicina, com quem ele vai conviver durante um mês, e ele está lá em Paris mais interessado em comprar meias, ir ao cabeleireiro, mochilão, frequentar, né? isso, o próprio No mochilão. A Maria Luíse Nobre do José Bonifácio, né? Descobriu todas as falcatruas. Mas sabe uma coisa engraçada? A gente está numa época que está se falando muito em imigração de brasileiro, o brasileiro vai para a Europa, tentar sorte, é jovem, grande futuro. Eu, quando comecei a me interessar pelo Zé Bonifácio, eu queria saber exatamente como vive um brasileiro que não é nada,
né, representando um país que não era nada, que era Portugal, então, né, na grande Europa que está se desenvolvendo, a Inglaterra nesse momento, em plena Revolução Industrial, a França riquíssima ainda, em suma. E o que a gente vê é que realmente nós temos esse complexo de vira-lata, não é à toa, porque a gente passa por isso. O cara fala que tá trabalhando no Vale do Silício e tá no Starbucks, né? Servindo frappuccino moca. O cara dá um migué. Exatamente, em suma. Aí ele volta para Portugal, se torna uma figura extremamente ressentida. Isso é uma coisa que eu quis trabalhar também, porque todos os meus trabalhos e as minhas biografias, elas procuram mergulhar nesse lado humano. O que a pessoa está sentindo? E aí, o cara vai, né, com aquele combustível todo, achando que vai estourar, que vai ser o rei da cocada preta, e dá tudo errado, e dá mesmo, né? Que aí ele volta para Portugal está indo de mal a pior, ele não consegue botar de pé nenhum dos projetos que ele quer, não consegue ganhar a grana que ele quer, não consegue ter o cargo na monarquia que ele quer, e o mais incrível, gente, é que ele tem uma mentalidade fidalgo, quer dizer, o antigo regime está indo, né, morro abaixo, estão se decapitando os grandes aristocratas na França, mas ele quer ser aquele grande fidalgo, aquele cara que sabe falar bem, que frequenta, né, a aristocracia. Para isso ele se vale da maçonaria, que vai ser uma espécie de chavezinha para ele circular, mas ele realmente não ganha dinheiro e vai ficando cada vez mais atormentado, ressentido. Mas ele achava que esse regime ainda ia continuar? Ele tinha esperança disso ou ele já viu pela experiência dele na Europa? Ele faz aí um texto de louvação a Dona Maria. Dom João VI ele chama de burro, depois vai chamar João Burro, depois ele vai chamar... Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. O meu livro aqui, Traidores da Pátria, mostra um sistema brasileiro muito antigo. O cara se aproxima do Estado, no caso o BNDES, fica rico às custas do Estado e faz o que quiser. Que é uma coisa diferente do sistema americano, em que se diz do it yourself, faça você mesmo. Como José Bonifácio pensava a relação iniciativa privada-Estado, ele seria capaz hoje de tomar um dinheiro de um BNDES? Olha, eu acho que se com propina ou sem propina, não sei. Ele gostava muito de Propina dinheiro. é um detalhe, professor. É um real detalhe. Mas ele, quando volta para São Paulo, né, ele, enfim, amarga lá, vários anos chupando o dedo, sem conseguir fazer absolutamente nada de interessante. Quando ele finalmente consegue licença da rainha para voltar para São Paulo, e aí acontecem muitas coisas assim maquiavélicas que depois a gente pode contar, mas ele resolve propor o que nós chamaríamos hoje de parceria público-privada. Olha que coisa interessante, porque ele amargou o fato, né, de representar um país pobre que não tinha dinheiro para as pesquisas, armazenar aquilo que havia sido pesquisado. É incrível, né? As pesquisas todas que tinham sido feitas pelos portugueses, tanto aqui no norte do Brasil, pelo Alexandre Rodrigues Ferreira, quanto na África, ficam jogadas dentro dos baús, enterrados assim num sótão que não tem como manter aquilo, né? Tanto é que os franceses depois carregam tudo lá para o famoso Jardim do Rei, que depois se chama, enfim, Jardim das Plantas. Mas ele, o que ele quer? Ele quer uma parceria público-privada, querendo que as pessoas que tivessem dinheiro investissem em escolas, investissem em pesquisa, porque ele continua com aquela mentalidade de que o grande império, o Brasil, significaria realmente a mina, né? A caverna do Alibabá do grande império português. Então ele proporia, sim, uma parceria público-privada. Ele propõe isso, né? Escolas, para que as pessoas então aprendam e a plantar. E até hoje a gente está com essa história, né? Ele vendeu essa história que a gente está tentando. Não, a história até hoje, desde Zé Bonifácio, o Brasil é um país muito rico, um ordem, país maravilhoso. progresso. A gente acha que o Brasil é um país muito rico. País né? do futuro. Pô, né? mas ele era um articulador. Futuro do pretérito. Mas um bom articulador, né? Ele tinha essa capacidade. Ele não tinha uma relação com o meio ambiente, também negócio de baleia, de extração do óleo, Olha, né? está muito bem lembrado. Ele vai... É interessantíssimo isso, a gente vê como é que se caçava baleia. Eu vi no naquela Google, na época, verdade. que coisa... Eu sabia até essa É super honesto, tá? É bom, eu fui no Wikipédia, eu Leia o vi livro, só leia esse o trecho. livro, você vai ver que Não, ninguém sabe a história do José Ele Bonifácio. Ele que trouxe o BBB pro Brasil. Para as famosas Primeiro chamadas pescarias de baleia, e aí eu faço toda uma descrição de como isso era realmente brutal, né? Como é que se pegavam os animais, como é que se decepavam esses animais, arrastavam para a praia, o mau cheiro que ficava. Enfim, isso era considerado um business na época, tá? Aqui, como disse o nosso professor, era um business, e ele fica com aquilo na cabeça e ele vai depois apresentar na Academia de Ciências de Lisboa
boa, todo um tratado sobre como tornar isso mais interessante, ganhar mais dinheiro, evitar o contrabando, enfim, você tem toda a razão. Agora, tudo que ele vai dizer sobre preservação das matas, né, que às vezes os biógrafos dizem, fantástico, o cara inaugurou essa preocupação com o meio ambiente do Brasil. Nananina não, já se falava nisso há muito tempo e nós temos já desde o século XVIII uma série de governadores, inclusive portugueses, que estão aqui dizendo, olha, se continuar desse jeito, queimando floresta aí como a gente queima lenha para fazer pizza, vai acabar Mateus, tudo muito... Os próprios índios queimavam, né? Sim, o sistema do índio era meio de queimada. Sim, né? mas muito mais, digamos, muito mais restrito, né? Depois realmente nós vamos ver desaparecer essa Mata Atlântica para quê? Para fornecer lenha para os engenhos de cana, para cercar pasto para boi, enfim, a própria civilização, ao chegar ao Brasil, civilização entre aspas, mas enfim, o fato da gente se desenvolver implicou realmente no desaparecimento dessas florestas. Então, ele não é nenhum pioneiro, quer dizer, o que eu vou mostrando ao longo do livro é que tudo aquilo que durante anos nós acreditamos, o cara foi pioneiro em falar da libertação dos escravos. Também não foi bem assim. Ele era um toleracionista, que é a expressão que os historiadores usam para aquelas pessoas que durante muito tempo diziam assim, vamos fazer assim a escravidão, vamos libertar, só um minutinho, Então, vamos libertar os escravos, mas devagar, né? Calma, não pode ser do dia para a noite. Olha aí, a revolta do Haiti matou tanta gente, depois quem é que subiu ao poder? O filho das escravas com os franceses, vamos evitar isso. Então, não queria se comprometer muito, né? Nada, em cima do muro, não vou dizer que ele fundou o PSDB, então. Mas, né? Isentão. Quem sabe lá atrás, né? Patrono do PSDB sempre em cima do muro, aqui, um pouquinho ali, ele fez um pouco esse jogo. Então, tanto com a escravidão, inserção dos índios, ele vai também beber em vários trabalhos que já estavam sendo discutidos pelo José Arouche Toledo Rendon, que tinha aqui a famosa fazenda, o Largo do Arouche era a fazenda dele de café. Ele vai conviver com os índios e ele vai justamente propor uma série de saídas para incorporar os índios que já estavam bastante incorporados. Gente, todo mundo que está sentado aqui tem um sanguinho então, índio em algum lugar. Esse índio nosso aqui, né, era o índio que é os Tupi, né? O índio Tupi, ele gostava de fazer esse... Tanto é que nas caravelas só vinha homem, não tinha mulher. Mulher não subia na caravela que dava mau agouro. Vinham pra cá e tinham filhos com as índias daqui, que os índios gentilmente cediam aos portugueses. Estou falando com uma bobagem, professor? Não, você está descrevendo um fato, mas eles cediam gentilmente porque eles entendiam que aqueles homens novos que estavam chegando com armas, com instrumentos de trabalho, podiam ser aliados importantíssimos. Então tinha uma lógica... Então essa história que houve uma matança de índio é meio balela, esse negócio. Matou-se muito índio, mas os índios se mataram entre si também. Sim, mas esse negócio que a gente tem até hoje de gostar do estrangeiro, a gente carrega desde o Tupi, desde os índios velhos. Temos que provar isso através de teses. Não, mas o brasileiro, ele gosta do estrangeiro, ele gosta de receber o estrangeiro. Fornecemos as mulheres, a bebida caipirinha, para os índios e tal. Isso aí talvez seja E dessa acolhida tão generosa, dessa né? tão generosa. Mas que não era ingênua, isso que é interessante. Do índio.